Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o H. Esse vídeo vai para o meu canal principal. Faz algum tempo que eu não posto vídeos lá e tal, mas hoje eu resolvi falar sobre verdade. A verdade é complicada, é um terreno perigoso, é bastante difícil de lidar com a verdade, de aceitar a verdade ou de entender a verdade. Se você for perguntar aí para as pessoas na rua, uma pesquisa normal, parando pessoas na rua, fazendo perguntas, uma das perguntas que você pode fazer é se você gosta da verdade, ou se você diz a verdade, ou se você é a favor da verdade. Muita gente, talvez mais de 90%, respondam sim. Eu sou a favor da verdade, eu gosto da verdade, eu quero a verdade. Mas a verdade é muito mais complexa do que a gente possa imaginar. Eu vou construir aqui um cenário que tem mais a ver com o ponto de vista do que com a verdade, porque como eu digo nos meus vídeos, né, você que é meu telespectador aí, você tem todo o direito de discordar, de pensar diferente, de achar que eu estou errado e de repente encontrar buracos aí na minha teoria. Mas aqui se trata realmente de uma opinião e não da verdade. Apesar de eu ter falado sobre a verdade. Existem algumas verdades realmente que poderemos dizer que são absolutas, porque são aquelas verdades que você viu acontecer, que você presenciou ou que você teve que lidar. Como quando alguém diz para você, eu vou em tal lugar e ele não aparece. Ele mentiu para você e a verdade é que ele não apareceu. Então, qual é a verdade? Ele é um mentiroso, mas apenas nesse aspecto e nesse momento. Você não pode qualificar essa pessoa como uma pessoa mentirosa porque ele mentiu uma vez. Mesmo porque quem de nós já não mentiu? Já mentimos muitas vezes, nós mentimos desde que nos conhecemos por gente, mas isso não nos qualifica como um mentiroso ou como uma pessoa que não se pode confiar. Às vezes você mente, mas você é uma pessoa de confiança. Há muitos casos em que, e a gente está vivendo muito essa época, né, que as pessoas têm muitos melindres em relação à verdade. Então, quando você vai dizer para uma pessoa que ela não é qualificada para determinada área, você tem que ter bastante cuidado, porque de repente você pode magoá-la. Se você conhece, não sei, uma manicure aí que não sabe lidar com as unhas, né? Você, como mulher, o que você vai fazer? Você vai procurar outra manicure. Você não vai ter a moral de falar assim, você é uma péssima manicure e você devia largar esse ramo e ir para outro lado. As pessoas não são assim, ou elas não podem ser assim, porque isso faz parte de algum tipo de praxe social na qual você não pode humilhar, né? Porque nesse caso nem seria humilhar, né? Seria dar um toque, né? Para a pessoa, ó, você não é do ramo, você está fazendo uma coisa errada. Você poderia fazer qualquer outra coisa do que ser manicure. Mas enfim, lidar com a verdade realmente não é fácil, principalmente porque assim, tem muita gente que prega a verdade e que diz a verdade, e que nesse caso até magoa, né, em alguns aspectos, só que quando a situação se volta para si mesma, para ela fica muito nervosa. Então, nesse caso, né, você sempre tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Como você receberia uma crítica a um trabalho que você faz há anos, né? Então, sei lá, você é um produtor de TV e você já produziu centenas de coisas, como novelas, programas e tudo mais. E de repente chega uma pessoa nova, né, vê o seu trabalho e diz que o trabalho é um lixo e te manda embora. E aí, algum amigo, né? Você vai conversar com um amigo, fala, pô, eu trabalhei 20 anos naquela emissora e tal, não sei o quê. E chegou um babaca qualquer lá e me demitiu. Disse que eu não servia para coisa, que meus trabalhos eram um lixo e que ele não precisava de gente como eu, né?
nem teve a capacidade de me agradecer pelos 20 anos de trabalho. Aí seu amigo chega e fala para você, pois é, cara, é que seu trabalho é ruim mesmo. Seu trabalho é péssimo. Aí o cara diz, ué, mas se é péssimo, por que que eu fiquei 20 anos naquela empresa? E aí essa pessoa vai descobrir que o trabalho dele era, como é que eu vou dizer assim, era supervisionado. Alguém chegava e mudava coisas sutis para deixar a coisa interessante e aí cair na sua conta, né? Como se você fosse um grande produtor e na verdade você não era. Então isso é muito complicado para a pessoa aceitar, para ela pensar assim, poxa vida, eu não era realmente um grande produtor, né? Havia alguém que estava peneirando ali o meu trabalho, né? Deixando um pouco mais aceitável e eu achando que realmente era eu, que era eu que estava trabalhando. Ah, mas daí você pode dizer assim, ah, mas então não quer dizer que talvez você tenha escolhido uma boa equipe, né? Em vez de você achar que seu trabalho é péssimo. É, então, aí cai nessa ideia, né? Qual é a verdade? Será que o seu trabalho realmente que é ruim e você esteve mais no terreno da gestão, né? E escolheu realmente uma boa equipe? Ou será que realmente o seu trabalho é bom por essa capacidade que você tem de pensar assim, poxa, eu não posso cuidar de tudo sozinho, eu preciso de gente, né, para enxergar o que eu não enxergo. Aí já tem dois pontos de vista, todos são verdadeiros. Então, a verdade, o cara é ruim, o cara é ruim. A verdade, ele ficou 20 anos, então tem alguma coisa boa? É verdade também. E aquela equipe que peneirou para ele lá e que fez o negócio funcionar, ela é verdade que realmente ela ajudou esse cara? Também é verdade. Então, assim, tudo depende, né? Você sempre pode analisar pontos de vista e, de repente, não encontrar nenhuma mentira em uma grande gama de mentiras. Eu sei que ficou bastante complicado aí para vocês entenderem, né? Ou talvez não, né? Porque às vezes a gente subestima aí as pessoas falando a respeito de algum assunto e de repente elas até enxergam mais adiante do que a gente possa pensar. Mas o que que fica bem claro aqui? Que uma mentira pode ser realmente uma mentira absoluta, né? Então alguém vem na TV e diz assim, não está acontecendo a guerra na Ucrânia e entre a Ucrânia e a Rússia. Aí alguém pode falar assim, não, mas o cara pode ter razão. De repente isso aí é um grande circo, né, que estão armando para que o mundo acredite que é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas realmente daria muito trabalho, né? De você fazer corredores sociais, enganar a ONU, né? Ou enganar os Estados Unidos e todas as outras mídias, né? Todo mundo focado lá naquela guerra tal e aquela guerra não existir. Mas assim, isso pode ser uma mentira absoluta. Alguém diz assim, não há guerra. E pode ser uma verdade. Mas a possibilidade de ser verdade é muito menor, porque tem muita gente envolvida. Assim como muita gente achou que a pandemia era uma mentira, né? E como o nosso querido presidente, né? Que achou que era uma mentira. Não uma mentira de que a doença não existia, mas que a doença era difícil de lidar e que poderia atrapalhar muito, né? A economia. E até que o cara chegou ao absurdo de achar que não precisava das vacinas e tudo mais, mas não quero entrar nesse terreno, porque esse terreno também é bastante perigoso. O que eu quero dizer é que, assim, é muito difícil de lidar com a verdade, é muito difícil de aceitar algumas verdades, tanto no nível pessoal quanto no nível nacional, econômico. Então, por exemplo, há culturas que aceitam determinadas coisas como normais. Na nossa cultura mesmo, em séculos anteriores, haviam práticas ali que são abomináveis hoje, né? Como a escravidão, como o direito ao voto, como a ideia de que a mulher não tinha importância nenhuma. Eu falo muito sobre isso no meu vídeo A Teoria da Evolução da Humanidade, que está aqui nesse canal. Pode procurar que você vai achar aí.
E eu falo sobre isso, né? Sobre como a humanidade de repente não evoluiu tanto porque tinha esses preconceitos. Então, na nossa própria sociedade, nós vamos encontrar verdades históricas de que hoje são abominações, que foram coisas deixadas para trás, que poderíamos até chamar que eram coisas da infância da humanidade, que agora nós estamos evoluindo e estamos num estágio maior. Quem sabe na adolescência, né? Ou vai saber. Quer dizer, nós temos muito a evoluir, né, com relação a isso. Mas a verdade, ela pode ser variável, né? Ela pode ser opinativa, por assim dizer. Há muitos casos jurídicos em que você tem duas partes que têm razões quase que destacadas de como lidar com a situação. Então, você tem um acidente de trânsito, né, que você não sabe direito quem é que está certo, quem é que está errado, porque você tem um testemunho de um, testemunho de outro. Então, duas pessoas estão ali, né, elas se batem, e daí você tem a palavra de um contra a palavra de outro. Hoje a gente tem as câmaras de trânsito, né, que ajudam a lidar com isso. Antigamente não era assim. Você chegava para um juiz e dizia, ó, aconteceu isso, o outro dizia, aconteceu aquilo, e o juiz tinha que decidir, né, quem que vai lidar com os prejuízos. Normalmente tem algumas leis, né, que ajudam você a tomar essa decisão. Então, quem bate atrás, né, sempre está errado, mas o da frente pode ter dado uma ré e tal. Mas assim, porque se você não tabula algumas coisas, né, fica muito difícil de você tomar determinadas decisões, né? Quando tem um assassinato, já fica um pouco mais difícil, né? Aí já tem que ter um processo um pouco mais longo e às vezes uma decisão judicial não quer dizer que seja verdade, quer dizer que ele tomou a decisão diante dos fatos que foram apresentados para ele. E às vezes tem um outro fato que está oculto. Há muitos homicídios que não são resolvidos por conta disso, que tem fatos que estão ocultos, que jamais chegaram à tona, e daí o juiz não tinha parâmetro, né, para tomar essa decisão. Mas ele precisou tomar uma decisão, ele é um juiz, né? Então, mesmo que seja ali por feeling, né, por, por sentimento da hora, né, que ele lidou ali com o processo, ele vai ter que tomar uma decisão. Nós, como seres, como cidadãos, já não temos essa carga, né, de ter que tomar esse tipo de decisão. Mas a gente tem que tomar decisões difíceis também, né, como uma decisão de separação. Às vezes ocorre uma separação não exatamente pela verdade, mas pelas mentiras, ou às vezes pela verdade mesmo. Quer dizer, então o sujeito engana uma pessoa dizendo que trabalhava e na verdade ele era ladrão. Ou há engano em outros aspectos, como dizer, por exemplo, que ele tinha uma grande fortuna e depois não tinha, ou dizer que era de determinada religião e não era, né? E por aí vai. Então, assim, muitas mentiras, né, levam a uma quebra de casamento, principalmente a traição, né? Ou às vezes a questão financeira, quer dizer, a pessoa diz que era trabalhadora ou que tinha muitas posses e de repente não tinha. Mas assim, não se pode enganar por muito tempo, né? Porque a verdade aparece de um jeito ou de outro, né? Então você finge que gosta da pessoa, né? Por um motivo ou por outro, mas uma hora isso fica insustentável. Você não consegue, por muito tempo, fingir que gosta de uma pessoa. Basta você ver esse Big Brother aí da vida, né? Eu não sou muito a favor aí de reality shows, mas ali as pessoas se mostram de verdade. Talvez por isso faça tanto sucesso, né? O Big Brother Brasil está aí há mais de 20 anos. Porque ali não tem como você se esconder. Você está fechado numa casa, você não pode sair, né? E você está se relacionando com pessoas. Então, tem toda aquela empolgação do início, né? Muita gritaria, muita festa, muito não sei o quê. Mas, assim, em algum momento você acaba se mostrando quem você é, né? Isso aconteceu ali com a Carol Conká, né? E aí ela
ela apareceu ali na mídia dizendo que se recompôs, né, e que refez a sua ideia de vida e tudo mais, mas ali ela acabou se mostrando quem era ela. Mas também não quer dizer que ela seja assim o tempo todo, que assim, quando nós estamos na intimidade, nós tendemos realmente a nos mostrar quem nós somos. Mas a nossa imagem para fora do nosso lar é uma outra imagem. É uma imagem que a gente trabalha, que a gente lapida, né? Então, nem sempre o que você discute no íntimo ali da sua família, né, ou dos seus amigos, você vai botar em prática na sociedade, né? Então você diz assim, poxa, eu não gosto do meu chefe, eu queria dar um soco nele, né? Ou todos os meus colegas são idiotas e tal. Mas você não vai dizer isso no seu serviço, porque isso seria um absurdo, né? Isso seria uma temeridade. Você não conseguiria mais trabalhar. Imagina o seu chefe sabendo que você quer dar porrada nele. Talvez ele até saiba, mas assim, não tem por que você ficar dizendo isso, né? Não tem por que você ficar externando isso, mesmo porque você depende do seu serviço, né? Você precisa ganhar um dinheiro de alguma forma. E se você ficar externando toda a sua verdade, que esse é o tema do vídeo, né? Você vai acabar tendo problemas, né? Então você guarda isso para si. Mesmo porque, de repente, seu chefe não é tão insuportável. De repente, o insuportável é você. E você ainda não percebeu, né? Mas daí, assim, a gente projeta, às vezes, aquele problema que a gente tem em outra pessoa, mas a gente não enxerga isso. E daí a gente precisa de amigos, precisa de pessoas para dizer assim, cara, você está sendo um idiota, né? Acorde um pouco para a vida, haja melhor, né? Saiba lidar com as pessoas, porque você vai acabar sendo isolado, né? Acabar tendo problemas, acabar sendo despedido ou acabar, sei lá, perdendo seu relacionamento, porque você não está agindo da forma correta, né? Da forma certa. E às vezes essas pessoas são as maiores defensoras da verdade, né? Não, eu quero a verdade e tal, eu quero que me digam e tal. Aí quando aparece a verdade para eles, eles não sabem lidar, eles, né, querem brigar com todo mundo, porque eu acho que a gente tem essa tendência de achar que está certo, sabe? De pensar assim, poxa, ninguém realmente me entende, né? Ninguém realmente sabe o que eu estou passando. Eu acho que é só você que sofre, né? Que ninguém mais sofre tanto quanto você e tudo mais. Porque a gente tem essa tendência de olhar para dentro do próprio mundo, né? E de achar que os nossos sofrimentos são maiores, as nossas dores são maiores e que as nossas raivas são mais justificadas do que as raivas dos outros quando de repente nós provocamos a raiva das pessoas sem saber que provocamos essas raivas, né? Ou às vezes até sabendo mesmo e não dando bola porque, tanto faz, né? O que importa é o meu sentimento, né? Como diria uma música aí de um festival, ela acabou nem fazendo sucesso, né? Mas dizia assim que eu só me incomodo com a enchente quando ela me bate a porta, né? Porque enquanto está ali na porta do vizinho, não me importa. Então, a grande verdade é um pouco isso, né? Nós temos uma tendência a cuidar de nós mesmos e achar que a nossa realidade, que o nosso mundo, que a nossa coisa individual é mais importante do que o mundo dos outros e que a nossa verdade, às vezes absoluta pelo nosso próprio querer, né, seja mais importante que a verdade do outro. Mas o que você está dizendo, H, que não existe uma verdade absoluta? De certa forma, não, né? Porque no momento em que você... Eu já tratei disso no início do vídeo, né? Que assim, tem algumas verdades que são muito claras, muito, né, muito transparentes, mas algumas verdades têm mais a ver com a individualidade de pensamento, né? Então, quando você pensa em religiosidade, cada um tem a sua verdade. Há vários livros sobre isso, né? Então, nós temos ali o Alcorão, nós temos a Bíblia, nós temos o Mahabharata, nós temos outras doutrinas, como o confucionismo, taoísmo e budismo, que têm as suas verdades, né? As verdades religiosas. Provas, aí é com a própria pessoa. Ela acredita que é verdade, então é verdade, não é? Então, quando você diz assim, Deus me ajudou e eu consegui o que quer que seja, para você aquilo é verdade. Se o outro não acredita, o que você vai fazer, né? Então, aí é uma verdade absoluta?
Não exatamente, porque assim, não é todo mundo que vai olhar e falar assim, poxa, isso é verdade. Alguém pode até dizer assim, pô, esse cara, ele não era nada, ele era um mendigo, ele era um cara que não sabia conversar, e hoje ele está aí, né, sendo esse grande homem, né, essa estrela aí, né, tá brilhando aí como um ser humano, conseguiu sair da miséria, conseguiu ajeitar sua vida, hoje é um sujeito respeitável e tal. E a que atribui isso? Ele diz que é Deus, né? Mas quem pode dizer que não é, né? Porque ele estava destruído. Ninguém realmente ajudou ele. Se alguém ajudou, seria Deus. Aí você, por uma certa racionalidade, pode dizer assim: eu acho que pode ser verdade. Pode ser que seja Deus. Mas dizer isso absolutamente é mais difícil, né? De dizer. Você não tem parâmetros, não tem provas palpáveis ou tudo mais. Então, tem várias vertentes, tem vários lados que você pode seguir para encontrar uma verdade, né? Ou para dizer claramente que é uma verdade. A filosofia diz que não há verdade absoluta, né? Que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu ponto de vista e tudo mais. E até muda um pouco a coisa, dizendo assim, a verdade é ponto de vista. Às vezes é, às vezes não é. Então, assim, qual é uma verdade absoluta? Todos vamos morrer. Tem algumas exceções, né? No caso da religião, né? Buda diz que não morreu, né? Buda, ele atingiu o Nirvana. Em que pese ele ter morrido depois, né? Porque ele voltou e depois ele morreu, né? Mas, assim, então, no final das contas, todos vamos morrer. Isso é uma verdade absoluta. Aí, assim, eu não conheço casos, e dificilmente você vai achar algum caso de pessoas que não ficaram doentes. Então, assim, todos ficamos doentes, não exatamente para a morte, mas assim, todos já pegamos algum tipo de doença. Então, isso é uma verdade absoluta, né? E de maneira análoga, né, todos precisamos tomar remédio. Tem um ou outro que é contra remédio, mas aí é escolha pessoal, mas você precisa tomar o remédio. Isso também é uma verdade absoluta. Aí também, outra verdade absoluta. Todos precisamos comer, todos precisamos cuidar, sei lá, dos nossos corpos, né? De alguma forma, algum asseio e tudo mais. É, então, assim, todos precisamos de dinheiro na nossa sociedade, né? Tem algumas sociedades que não precisam de dinheiro, mas normalmente você precisa de dinheiro. E para ter dinheiro você precisa trabalhar. E se você não trabalhar, alguém vai ter que trabalhar por você, né? Talvez você não precise de dinheiro, mas alguém vai precisar de dinheiro para cuidar de você. Então você precisa do dinheiro. Então essas verdades são bastante claras, né, na nossa vida. Mas lidar com essas verdades às vezes pode criar um novo ponto de vista, uma nova forma de ver e uma nova forma de lidar com essas verdades. Então, me estendi, como sempre, né? Me estendo e tal. Tem muita coisa ainda para falar, né, sobre a verdade, mas eu peguei aqui pequenos tópicos, né? Tentei aqui construir uma ideia do que é a verdade, mas qual que é o grande objetivo do vídeo? É deixar bem claro que o fato de você pensar, achar ou agir de determinada forma de acordo com a verdade não quer dizer que você esteja completamente correto ou que você não possa abrir a mente para outras verdades. Quando eu digo assim, abrir a mente, não quer dizer assim, você vai aceitar aquela verdade. É pensar assim, puxa, pode ser que isso seja bom para ele, né? Pode ser que isso seja uma luz para ele. Então, quando alguém diz, mas determinada religião, não sei o que, é um desserviço, não sei o que, mas é um desserviço para você. Você não concorda. Mas às vezes para aquela pessoa é a única luz que ela tem na vida, né? Então você não precisa concordar ou aceitar que aquilo é certo. Mas, poxa, aceita que para aquela pessoa resolveu, para aquela pessoa serviu para alguma coisa. Então tudo realmente é importante. Então, se um fulano gosta do casamento, não tem problema se você não gosta, porque ele não é bom para você, é bom para o outro, tá? Certo? Então, aquela verdade para aquela outra pessoa é ótimo. Não é para você, tudo bem. E também você não vai deixar de ser amigo dela por causa disso, porque senão a vida fica muito dura, né? Se você pegar e selecionar só aqueles que gostam daquilo que você gosta. Ou então você só pode ser amigo dos caras que torcem para o seu time. Você só pode se relacionar com pessoas da sua religião.
Você não, só pode trabalhar com quem tem o mesmo objetivo que você. Aí, cara, sua vida fica muito complicada, sua vida fica muito dura e de repente você se vê solitário e sem condições, né, de se relacionar com as pessoas porque você tem uma mente fechada em relação às suas verdades. Estou encerrando o vídeo aqui porque senão isso aqui vai ficar muito gigante, né? Como eu disse, tem muita coisa para falar, mas eu espero que o objetivo aqui tenha sido atingido. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite, positivo o vídeo. Como sempre aí eu coloco lá no meu Instagram, né? Esse vídeo, coloco lá no meu canal principal, o HSVU, que você pode encontrar aí no YouTube. Inscreva-se no canal, divulgue aí nas suas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, tem alguma ideia diferente, quer fazer algum comentário, comente aí e tal. Talvez eu volte a falar sobre isso. Nem se preocupe as minhas promessas, né? Quanto a essas coisas. Mas é que às vezes o tema já é abrangente o suficiente, né? E daí eu não preciso falar mais sobre isso, mesmo porque não há pessoas pedindo para eu retornar ao tema, né? Quando isso acontecer, talvez eu retorne. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, boa hora.